Olá, pessoal. Então, esse é um vídeo da série de orações e preces. Estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo hoje é dos itens 20 e 21, continuação do assunto da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, a gente poderia iniciar com uma prece. O Jordelei poderia fazer, por favor? Claro. Senhor, obrigado pelas revelações que nos traz a cada instante. Obrigado, Senhor, por conduzir a nossa mente pelo caminho do esclarecimento, da luz e do amor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a grandiosidade do amor e a perseverança da paz. Permita que neste momento, envoltos na Tua presença, tenhamos nós a condição de melhor servir como instrumentos para o diálogo, para a discussão saudável, mas acima de tudo, para o caminho da amorosidade. Desta forma, Senhor, agradecidos, damos por início este grupo de estudo, de aprendizado e de amizade. Fábio, pode passar a leitura então, por favor. Vamos lá. Correm umas lágrimas aqui de mim, cara. Mas vamos seguindo aqui. Então, o item 20, ele fala o seguinte: outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que submeter e adorá-lo. Há, nessa ideia, uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Item 21. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim, constantemente.
o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. E aqui ele tem uma recomendação: vede o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Bons trechos. Tem um ponto que talvez seja um tanto quanto motivos de discussões, mas eu acho que vale a pena enfrentá-lo e entrar nele neste momento. Quantas e quantas vezes eu já escutei de forma que para mim sempre soou falta de compreensão do amor de Deus. Muito escutei já, reforçando que se eu hoje, aos meus 44 anos, desencarnasse e a minha programação fosse até os 75, então eu viveria todo esse tempo que me resta no umbral até ser socorrido. E para mim isso nunca fez sentido. Porque eu, imperfeito como sou, amo aqueles que são próximos a mim. E como imperfeito, tenho problemas com aqueles que não consigo compreender. Mas eu sou imperfeito. Agora Deus, na sua misericordiosa presença, na sua onipresença, na sua onipotência, nos todos os onis possíveis, como que poderia dizer ou alimentar o seu ego como nós aqui terrenos alimentamos? Não, eu sou soberano. Você fique aí. Não tem cabimento. Esse Deus não cabe mais. Esse Deus que pregava a lâmina divisória, ele não pode mais existir em nossos corações. E cabe aos espíritos, através da falange do Espírito de Verdade, nos revelar a jovens médiuns, ainda crianças, e a um anfitrião capaz de fazer as perguntas certas, conduzir da forma mais correta, para que não existisse dúvida em relação a como funciona o amor de Deus. Nós não estamos nem falando das leis do universo. Porque a primeira lei, segundo Jesus, que é todas as leis e todos os profetas, já dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. Então, eu amo o meu semelhante, eu amo a Deus, mas Deus não me ama. Parece uma incoerência às leis, porque se Deus está me olhando com um olhar de não, eu sou soberano. Você tem mais 30 anos, Jordelê, para passar no sofrimento, para aprender que uma vida não pode ser abreviada. Deixando de lado o meu aprendizado, deixando de lado o meu arrependimento, deixando de lado a minha vontade de melhorar e deixando de lado todas as preces caridosas e amorosas daqueles que enviam para mim, seja
do mundo espiritual, ou seja, do mundo espiritual terreno. Essa obra, esses itens, né, 20 e 21, eles vêm nos elucidar exatamente o que é um amor de um pai soberano, de um pai com capacidade de nos ensinar constantemente qual o caminho a seguir. E aí reforça um pouco mais a necessidade do orai e vigiai trazido por outros trabalhadores, do orai e do amar, do respeitar e do amar, da caridade, não apenas como doação material, mas como entrega de vida a todos os caminhos. Nós, nesse momento, a gente apenas se reúne com um único objetivo: aprender. Nesse movimento de aprender, a gente liga o REC, a gravação, e nos expomos. Mas não nos expomos com a necessidade de modificar pensamentos e ideias. Apenas colocamos o livre pensar de 3 seres que vivem situações diferentes, condições diferentes, mas buscas semelhantes. E a busca é apenas uma: esclarecimento e compreender o que nós ainda não compreendemos, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deixa eu ser a segunda pessoa dessa vez, então. Eu acho que essa conceituação do inferno, né, que foi criada pelos homens e que foi adotada pela igreja, é o grande ponto do livro Céu e Inferno e também desse trecho, né? Porque você imaginar um lugar horrível, que as pessoas são castigadas, torturadas, de uma maneira cruel, para toda a eternidade, né? Quer dizer, aquilo não vai acabar nunca. É algo que confronta tão claramente com a ideia de bondade ou com a ideia de amor, que é uma coisa absurda. Mas é o que as pessoas acreditavam naquela época, né? E é o que muita gente acredita até hoje, né? Que existe esse lugar que é como uma prisão perpétua, e aí perpétua é perpétua mesmo, né? Porque a vida lá não tem final, a vida aqui tem final. A de lá não tem final. E que vai ser aquela coisa horrível, né? Assim, a coisa mais horrível que você puder imaginar na tua mente é esse tal desse inferno. Como que você concebe que um Deus amor vai criar um lugar desse, né? É uma coisa assim, isso, a gente dá risada, porque hoje para nós parece assim inconcebível, né? Uma coisa assim cômica, é pueril demais, uma coisa boba, né? É uma coisa da infantilidade da humanidade querendo entender Deus, mas de uma maneira que seguisse o parâmetro humano daquela época, né? Então, eu sou capaz de castigar os outros desse jeito, então Deus também deve ser, né? Então, como o homem sempre coloca o crivo das coisas por ele mesmo, ele quis fazer isso com Deus. Ele quis colocar Deus dentro da sua medida, né? Só que Deus não coube nessa medida. E aí que a gente está sempre aprendendo cada vez mais sobre, então, esse amor é muito mais expandido que isso. E você vê que cada detalhe, né, do evangelho aqui ele está falando sobre vamos contrapor essa ideia que não pode rezar pelos mortos ou que Deus não se importa com eles, né? Deus se importa com eles. Lá é a vida real, né? Então é isso. Bom, vocês já foram perfeitos nos comentários aí, né? Não tem muito mais o que acrescentar, mas eu lembrei de uma história que provavelmente vocês ouviram bastante quando eram crianças, né? A gente fazia alguma travessura, alguma coisa que o pai, a mãe, a avó, o avô não gostava, eles falavam: ó, cuidado, olha que Deus vai te castigar, que não sei o quê, né? Tinha sempre essa questão, né? E é uma Jesus herança. está te olhando. Jesus está te olhando, olha o que tu está fazendo de errado, Deus vai te castigar. Daí, tipo, quando dava trovoada, né, a avó brincava: ó, tá vendo, o papai do céu tá ralhando, tinha esse termo aqui, né, tá ralhando, tá brigando, né, contigo, porque tu fez coisa errada, ó, tá vendo?
E olha só, imputa na cabeça da criança, né, desde pequeno, essa coisa de que Deus é uma pessoa, é um ser que, como o Robson estava falando, que a gente antropomorfiza, né, como imagem e semelhança de um humano falho que nós somos, né, e esse Deus está ali pronto para nos condenar se nós não entrarmos na linha, né? Pô, mas e realmente não tem sentido, né? Mas quando a gente vai analisar a fundo, é uma herança que vem lá desde o tempo de Moisés, né? Que o Moisés recebe lá os 10 mandamentos, é a essência da lei divina, e aí depois insere outras leis, que são as leis mosaicas, e aí, né, para a galera lá que viviam nas tribos pisar no freio com algumas questões que realmente precisavam ser freadas, refreadas, vamos dizer assim, impulsos e tudo mais. E desde aquele tempo a gente tem essa herança, hoje em dia ainda, né? Pessoas que acreditam realmente que Deus está pronto ali para te punir se tu não andar na linha. Né? Mas fazendo uma outra análise, no fundo, a gente está falando também do livre-arbítrio, né? Do que a gente escolhe como caminhada de superação das nossas dificuldades, do que a gente está fazendo de escolhas no nosso dia a dia. Né? Então, se a gente analisar esse caminho do livre-arbítrio, das nossas escolhas, e fazer um paralelo com a lei de causa e efeito, né, veremos que nós é que criamos, né, os umbrais, né, através dos nossos pensamentos. Nós criamos as nossas próprias prisões, seja ela aqui mesmo no plano físico, né, com os nossos pensamentos, com as nossas criações de ordem inferior que acabam nos prendendo em pensamentos que às vezes nós não queremos ter, né? Assim como do outro lado, quando a gente desencarna, a gente pode ir para esses locais que não são tão adequados, como o Jordelei estava falando anteriormente ali, né, da questão dos vales e tudo mais, né? Bom, são locais que me colocam por conta do que eu penso, do que eu vibro, né? Do que eu faço de errado ainda, né? Então, no fundo, a reflexão é no sentido de olhar assim, nossa, aqui eu estou errando, aqui eu também estou errando, aqui eu ainda estou escorregando, aqui eu estou acertando, mas ainda preciso melhorar, né? Então é interessante analisar por essa ótica do livre-arbítrio e da melhora gradual, né, da evolução, sabe? Eu fico, no fundo, eu já falei isso aqui em um outro momento. Os estudos que a gente tem feito nas sextas ali, se tu for analisar o livro do Peralva, é a essência ali né, da tua melhora, sabe? Da tua evolução, né? E Deus não está ali para te punir se tu vai errar. Ele está ali para te dar a mão e vem filho. Estou aqui para te amparar quando tu precisar. Se a espiritualidade é a luz ou o farol, ela só tem um caminho, um objetivo, que é iluminar. E em iluminar não existe sombra no iluminar. Então, um Deus sombrio não seria um Deus justo. Então quer dizer que existiria um outro acima que seria mais justo, que criou estes que ainda estão brigando pelos egos. Minha única reclamação nesse vídeo é que o Fábio, na próxima vez, use palavras mais fáceis do que usar o seu vocabulário rebuscado. Cara, tentei até começar com as piadas ali no início para a gente dar uma risada. É mais forte do que eu, cara. Eu sei. Para que vocês possam ter uma ideia, no nosso grupo do WhatsApp a gente brinca que o Fábio é o Fábio Fabuloso, né? Porque ele sempre tem uma inspiração e sempre fala um monte de coisas que mexe muito conosco e nos faz refletir. Mas isso que a gente está fazendo aqui é o que a gente gostaria de pedir a todos vocês que nos assistem que fizessem. Qualquer assunto que pegarem, passem pelo crivo da razão, passem pelo crivo do estudo, da consciência, mas da consciência liberta, não das consciências que ainda temos presas.
O Jornalei tem muita coisa presa ainda. Mas toda vez que eu leio algo novo, eu tento ver fora daquela prisão. Ou como disse o Robson, fora da caixa, fora daquele padrão que nós criamos como ser humano. Porque se eu sou capaz de amar, então quer dizer que eu aprendi uma vírgula com Deus. E Deus então é mais que esse amor que eu tenho. Então, se eu consigo ser compreensivo, é sinal que Ele é mais que isso. Se eu consigo ser tolerante, é sinal que Ele é mais que isso. Se eu não consigo ser tolerante, é porque eu não entendi a espiritualidade e Deus. Use todas essas leituras, esses conhecimentos, essas trocas amistosas de forma tranquila e brincalhona, como nós tentamos fazer. Claro que o assunto aqui é sério, então a gente não pode brincar o tempo todo. Mas entre nós, a gente vive uma harmonia tão grande que essa harmonia só pode ser Deus, através da mediunidade, através das palavras, mas acima de tudo, através da oração, da prece ou da reza, que é a conversa com Deus. Muito bem. Jesus falou, né? Vão reconhecer os meus discípulos por eles muito se amarem. E acho que a gente está treinando isso aqui, né? Vou fazer então uma prece de encerramento para esse estudo. Como é um estudo sobre lembrarmos das pessoas queridas que já se foram, acho que esse é o assunto. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, queridos mentores, obrigado por essa oportunidade de compreendermos melhor o sentido e a força do nosso pensamento, a utilidade e a direção que existe na oração. Que nesse momento em que nos concentramos para conversar com o alto, gostaríamos de lembrar dos nossos entes queridos que já se foram, familiares, amigos, conhecidos, professores, pessoas que passaram por nossa vida, pessoas que contribuíram, que nos cuidaram. Que nesse instante, Senhor, a nossa mente possa emitir um raio de luz, de recordação amiga para cada um que já se foi e que foi importante em nossa vida. Que a luz dos mentores, que o auxílio do alto possa chegar a esses irmãos queridos como um alívio, como um bálsamo, como uma recordação. Que na energia da conexão e da prece possa a nossa intenção mais pura de amor fraterno, de gratidão por cada um deles ter passado em nossa vida. Possa a nossa energia chegar até eles, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de em nossa mente se fazer esclarecimento e de em nosso coração se fazer amor por cada um desses entes queridos. Que eles sigam seu caminho e que eles tenham, assim como nós, a certeza da bússola que guia para a evolução. Que assim seja.